Nós somos o AI Firstcast. O primeiro podcast para discutir a adoção de inteligência artificial no mundo dos negócios. É isso aí. Então conta pra gente, Fred, quem é você? Eu sou Frederico Pericini, fundador da agência F2F e Gaspers.ai. Tenho mais de 20 anos no mundo do marketing, tecnologia e marketing digital. Estou aqui como um entusiasta de inteligência artificial, não posso nem dizer especialista, porque não existem, né, especialistas ainda, mas um entusiasta, alguém que está pondo a mão na massa, desenvolvendo negócio em cima de inteligência artificial, para provocar essa discussão, para trazer um prisma pragmático e contribuir para o AI Firstcast ser um podcast de conteúdo rico sobre a adoção de IA. E você, Fi? Eu sou Felipe Xavier, estou aí há mais de 2 décadas me divertindo em comunicação e marketing, perdi os meus cabelos colecionando histórias e uma das que mais me encantou foi inteligência artificial. Me apaixonei bastante por esse tema, algo que tem me mostrado uma movimentação muito grande do ponto de vista da capacidade humana. Isso tem especialmente me provocado e acho que daí surgiu uma coisa bacana entre nós dois e é por isso que a gente está aqui hoje, né? Então, acho que a gente quer provocar efervescência e fazer com que as pessoas utilizem mais AI e essa vai ser a nossa missão nos próximos episódios do AI Firstcast. É isso aí. O Felipe é cliente da agência F2F, agência que eu sou sócio fundador. Ele trabalha na GE Healthcare e nós vamos trazer diversos convidados ao longo dos episódios para fomentar uma discussão de aplicação, de desafios. E aí eu quero te propor uma brincadeira, cara. O desafio de AI. Eu jogo uma pergunta, você dá a sua opinião, você joga uma pergunta para mim, eu dou minha opinião. Topa? Bora, vou usar meu prompt cerebral aqui e responder. Beleza. Fi, o que você sentiu quando você interagiu pela primeira vez com a inteligência artificial? Ruptura total. Eu senti que como se eu tivesse abrindo o meu potencial inexplorado. Basicamente isso, assim, né? Eu sempre achei que ao longo do tempo eu estava refinando muito a minha habilidade de escrita, assim, né? Acho que eu tenho um texto hoje que eu gosto, né? É algo que eu busco evolução constante, assim. E, cara, quando eu brinquei ali, eu falei, caraca, não acredito que o ponto de partida me ajuda, né? Então, assim, eu antes começar um texto, às vezes, você não tá com a inspiração, às vezes, né, você tem outras coisas. O ponto de partida ficou mais fácil, né? Eu jogo lá e me vem. Ou o contrário também, eu posso pegar algo que eu já, em tese, finalizei e eu refino. Então, as duas opções são válidas e eu gosto. E depois que eu tenho ele em tese finalizado e eu brinco lá, eu volto nele depois e o meu human touch tem mais valor ainda, né? Então, eu senti de fato como se eu passasse para o meu próximo nível. Foi essa a minha... É o Super Fi. A Super Fi, como se eu tivesse me achado ali meu superpoder. E você? Tua primeira experiência, como é que você se sentiu, Fred? Você lembra? Cara, eu lembro porque ela é razoavelmente recente para todos nós, né? Apesar da inteligência artificial ser um tema desde 1950, a verdade é que para todo mundo é em 21, 22, 23 que isso ficou mais claro, né? A democratização, né? Ela é outra coisa. E essa democratização veio com o advento do ChatGPT, né? Totalmente. Cara que jogaram um modelo na nossa mão e falaram, brinca aí. Né? Antes disso, era muita ficção científica e
e a inteligência artificial em outras versões que não a generativa. Cara, a primeira vez que eu olhei para a generativa, eu tive uma sensação parecida que quando eu mexi com o Orkut e Facebook lá atrás. Eu senti que o mundo seria outro depois daquilo. Quando eu olhei para o Facebook e percebi o poder de conexão, o poder de integração, de facilidade de comunicação, eu logo percebi que nós iríamos adotar como pessoas e que, portanto, as empresas precisariam também adotar. Com a inteligência artificial, eu tive a sensação parecida de, cara, tem um mundo antes e depois disso aqui. Me deu uma sensação de, é uma disrupção, veio para ficar, é aplicável e eu consigo ver valor sendo gerado com a aplicação disso, né? Foi uma sensação assim tão forte a ponto de a gente lá na agência F2F revisitar completamente nossas crenças, nossos processos e inclusive passar a investir mais fortemente em desenvolvimento de tecnologia, por acreditar que agora com AI toda empresa é uma empresa de tecnologia. E por acreditar também que a adoção de tecnologia, a adoção de inteligência artificial passa por processos, dados, né? Então precisa, para essas coisas estarem integradas, precisa de desenvolvimento de tecnologia. Cara, resumindo, foi um Splash moment na minha frente, assim. E dessa vez eu me sinto... Tô mais velho, já rodei um pouco o mercado, me sinto mais tranquilo em ver essa transformação. Não é uma transformação que me gera ansiedade, mas sim me gera uma sensação de oportunidade que nós estamos vivendo. Fih, aonde isso vai parar, cara? Não sei. E acho que essa pergunta não... Pergunta pro ChatGPT, não tem a resposta. Essa não tem a resposta. Eu acho, Fred, sinceramente, estamos diante de uma revolução sem precedentes. O potencial da inteligência artificial, ele é ilimitado. Essa é a minha convicção pessoal. Em todos os setores, você aplica. E o ganho em escala em todos os setores é sem precedentes. Se você pensar em educação, cara, a gente vai ver uma revolução. Se você pensar em saúde, mesma coisa. Name it. E por aí vai. É só você escolher e por aí vai, né? Se você pensa na relação que você tem com os seus filhos, se você usar de uma maneira inteligente, você pode revolucionar, né? Não consigo te responder. Para mim, o potencial, ele é ilimitado. O que traz grandes questões. Sim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é o maior salto que a gente vai ver. Pelo menos a nossa geração é o maior salto que a gente vai ver. E vai ser muito interessante o que vamos assistir. Somos privilegiados de estar vivendo esse momento, né? Somos privilegiados. Espero que a gente use da melhor forma possível, assim, né? Pensando no bem-estar coletivo e ganhos que cuidem, né, das pessoas. Eu sou um otimista de natureza. Eu sempre penso no coletivo, no próximo. Eu sou muito pessoa, né? Tenho esse olhar para a humanidade. Então, eu acredito que, ainda que esse potencial ele seja ilimitado, ele é para fazer o bem para muita gente, né? Então, quando a gente pensa em educação, é para levar uma educação de qualidade, de um jeito mais fácil de se aprender e de se aprender melhor. Na saúde é a mesma coisa, né? Então, eu acho que o mundo vai ser muito mais bacana
para muita gente, de verdade. Agora é o seguinte, o que você pensa? Cara, eu também não sei onde isso tudo vai parar. E a gente cria várias teorias, né? Eu vejo discussões acerca de... Será que a gente vai um dia trabalhar para a máquina? Né? Será que é o começo do fim do mundo? Eu não sei responder. Eu acredito que é uma tecnologia poderosa. Como tal, pode ser utilizada para o bem e para o mal. Torço para que a gente tenha responsabilidade desde dos agentes desenvolvedores dessa tecnologia até as pessoas que usam, aplicam no dia a dia. Eu vejo muitas possibilidades de usos maléficos, deepfake, Sim. estelionato, entre outros. O que já existe, né? A gente já vê. De alguma maneira já existe. Como eu vejo, e é o nosso propósito aqui nesse podcast, que é destacar as possibilidades positivas. Uhum. Eu acredito que a humanidade vai viver um momento de crescimento de produtividade, PIB per capita mesmo. Obviamente, alguns países vão capturar mais, outros menos, mas será um momento na história de crescimento da produtividade humana, assim como foi a Revolução Industrial, na minha visão. E acredito muito em geração de empregos qualificados do ponto de vista de adoção de AI, de criação de AI, e um mundo melhor para a gente viver. Acredito que tem muitos problemas que hoje são intocáveis, difíceis, e que a inteligência artificial tem o potencial de trazer solução. Eu vou dar um exemplo besta, né? O semáforo do Rio de Janeiro e de São Paulo tem AI hoje em dia para decidir, né, o fechamento e o tempo nos horários de rush, visando o quê? Ter um trânsito mais fluido e melhorar a vida das pessoas. E pode ter em horário também de não circulação, madrugada, coisas assim, onde o motorista está exposto a... É só um exemplo de uma aplicação que vem para melhorar o nosso dia a dia como seres humanos. Assim como já tem outras N, né? Detecção de câncer de mama... A gente vê como já tem a possibilidade de uma detecção mais rápida, mais assertiva, usando AI. A gente vê a possibilidade de cruzamento de dados para aumento de eficiência das empresas. Eu acredito que a gente vai viver um momento bom, né? Assim como a internet trouxe muita novidade e muita prosperidade, eu acho que a inteligência artificial nessa linha também. Não acredito no discurso de o ser humano será substituído pela máquina. Também não. Eu acho que isso é o nosso lado animal, que tem um instinto de sobrevivência, e aí corre, né, o cérebro reptiliano, né, ou se finge de morto, ou ataca. E, cara, não, eu acho que a gente vai crescer como humanidade. Acho que as pessoas vão entender que elas podem ter uma produtividade muito maior, que as empresas também podem ter uma produtividade muito maior. E acho que isso tá todo mundo falando, né? Será mais bem sucedido quem trabalhar melhor com inteligência artificial, né? Acho que isso também é inegável. Acho que não dá para nem querer lutar contra. Acho que não serei eu nem você que vai falar primeiro, é fato. Uma coisa que eu acho que a gente vai ver mais e mais é como estudar para usar melhor a inteligência artificial, né? Como é que você vai fazer prompts que são mais assertivos, como você vai criar os agentes mais eficientes, esse tipo de... O que era o programador de anos atrás... Agora, esse tipo de visão a gente vai buscar em todo tipo de profissional. Eu acho que essa mudança a gente vai ver um pouco no mercado. Você acha que vai por
por esse caminho também? Eu acho. Agora, como toda grande transformação, tem um pouco de barulho excessivo. Muita empresa hoje em dia, você vai ver, ela não consegue se definir sem usar a palavra inteligência artificial ou dados. E isso vai gerando um buzz que atrapalha, né? Eu acredito que a adoção vai nos trazer aprendizado. Então, pôr a mão na massa e em coisa simples, sabe, cara? Você pagar o seu chat GPT, usar uma versão mais robusta, né? Exercitar o seu dia a dia em como pedir para a máquina, estudar sobre os agentes, pensar em casos de negócio, de aplicação no seu dia a dia. É tudo um processo, né? E esse processo, ele é evolutivo. E para mim, a adoção mais rápida gera diferencial competitivo. Seja o seu diferencial competitivo como trabalhador, como pessoa, seja um diferencial competitivo da empresa. Do business. É uma mudança grande e o primeiro valor que eu acredito que está na mesa se chama eficiência operacional. Ele tem vários apelidos. Redução de custo, agilidade, mas ele é o primeiro valor que está na mesa. É como a gente faz mais rápido, como a gente faz melhor, como a gente escala com menos custo. E é aí que eu acredito que os executivos, eu, você, temos que quebrar a cabeça num primeiro momento, né? Num segundo momento, cara, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar a gerar novas linhas de receita. Eu acho que a inteligência artificial vai acabar se integrando nos produtos das empresas. Mas a corrida inicial é de eficiência operacional. Como que você pensa, Fi? Eu penso bem semelhante. Eu acho que eu vou segurar o que eu ia falar porque eu vou transformar em uma pergunta para você na sequência. Mas eu penso bem semelhante. E eu vejo empresas que ainda estão num estágio inicial, essa é o caminho, né? Você vai ter ali a inteligência artificial sendo muito utilizada nas áreas operacionais, nas áreas de apoio, e você tem esse ganho muito claro, né? Um segundo momento aparece empresas já num estágio mais maduro. A minha é um exemplo, né? A GE Healthcare já tem uma jornada de inteligência artificial há mais tempo, né? Nós estamos no topo do FDA, que é o órgão dos Estados Unidos que regula aprovações de inteligência artificial na saúde. A gente está no ranking de aprovações, então a gente já tem uma série de softwares que rodam nos equipamentos da empresa com inteligência artificial para gerar maior produtividade, maior assertividade nos exames, que é o que você falou. A gente consegue gerar uma detecção mais precisa, isso ajuda médicos a laudar melhor os exames. Então, é um outro momento, né? A gente já está falando aí de um impacto real na vida das pessoas a partir de inteligência artificial. E o que você vê é um equipamento que ele já sai de fábrica com inteligência artificial embarcada. Isso é um momento diferente de um ganho puro em eficiência operacional. Então, quando você pensa AI first, que é o que a gente quer discutir aqui, vai te levar a ganhos reais e concretos, não é? Eu queria aproveitar o ensejo, né, o momento aí. Por que AI first? Excelente. E veja só, a gente estava num almoço, eu e você, há um tempo atrás, discutindo um tema lá de negócio de marketing, e você estava me contando da tua jornada, como tinha sido a concepção de Gaspers e tudo mais. E eu falei, Fred, pô, muito bacana.
E o teu momento me fez pensar que dá para pensar AI first nas coisas que a gente faz. Né? Então, o próximo momento, porque na nossa área, a gente está sempre correndo atrás do rabo. De tanta novidade e inovação que surge, né? E sempre assim, tem muita coisa acontecendo, a gente é bombardeado por todos os lados, a gente está numa busca incessante para gerar mais, seja conteúdo, seja resultado, a gente não dá conta. Então a gente falou assim, cara, se a gente pensar AI first sempre... E o nome também vem do momento de mercado que a gente viveu há uns anos atrás aí, quando a gente tinha os nossos sites bonitões em web, né? E aí, pera. Vai. Ó quem surgiu. Aí. O celular surgiu. E aí a gente teve que correr refazer as aplicações web, os sites, tudo mobile first. Então, para ser responsivo. Foi aí que a gente fixou esse tema, né? De, cara, não, o que quer dizer o first? O first eu preciso pensar como eu resolvo o meu problema adotando essa tecnologia. E a gente acha que isso se casa perfeitamente para a inteligência artificial, porque os problemas de negócio estão aí, estão na mesa, né? Toda empresa quer ser mais eficiente, mais ágil, gerar mais receita. E a ferramenta inteligência artificial, ela é tão poderosa que se a gente, sempre que for encarar os problemas, ponderar o que dá para resolver com a inteligência artificial, provavelmente a gente vai sair em resultados melhores lá na frente. Ela converge ali. É isso aí. E o que eu ia te perguntar vai nisso aí. Eu falei, eu vou segurar para transformar em uma pergunta. AI é para todo mundo? AI é para todo mundo, mas não é. A minha opinião, ela é uma ferramenta que você tem uma premissa aí que o usuário sabe pedir as coisas, que o usuário sabe perguntar as coisas, que o usuário tem bagagem e referência para pedir, né? Portanto, apesar de super acessível, tá aí, né? Gemini, ChatGPT, só digitar no seu browser que você chega lá. Apesar disso, existe uma exigência de nível de preparação do ser humano. Tem que ter um mínimo de escolaridade para você conseguir ter técnicas de perguntar coisas, dar um contexto, pedir uma ação, separar muito bem o contexto da ação que você está pedindo. Existem técnicas para isso. Portanto, a resposta é assim, tá ali, tá acessível, mas eu não acredito que é tão fácil de usar a ponto de qualquer ser humano conseguir tirar proveito. E o que pode ser que traga aí um pouco de diferença social. Que é um alerta, né? É uma tecnologia ferrada, vai trazer muito diferencial competitivo para quem adotar, mas e quem não adotar? Vou refinar o meu prompt. AI é para todo líder de empresa? AI é para todo líder de empresa, cara. Essa eu não tenho dúvida para responder. Porque existe um valor em cima da mesa a ser capturado, que é eficiência operacional. Eu tenho certeza, não tem uma empresa que você mergulha que não tenha como fazer mais rápido, mais ágil e mais escala as coisas. E a AI, ela vem para trazer essa eficiência para os processos, né? O que é mais, cara, ela potencializa o nosso lado humano. Então, você é um líder, você consegue ter uma equipe mais criativa, você consegue ter uma equipe mais estratégica quando você garante a adoção estruturada de inteligência artificial por parte da sua equipe. Eventualmente, uma equipe até mais enxuta do que você precisava antes. Então, é para todo líder. E agora, liderar na era da AI é um desafio.
Porque liderar sem pôr a mão na massa não é liderar. Você vira ali você fica pedindo coisas, né? Não, faz com AI que eu sei que dá, que é melhor. Mas, cara, existem limitações, existem casos de uso que AI já está super pronto para aplicar, e que você tem que saber as possibilidades para você poder liderar, né? Então, é para todo mundo, e todos os líderes precisam se debruçar, na minha visão, em cima do assunto. E é por isso que existe o AI First Cast. É para você, líder, que está no dia a dia, que sente esse desafio de se atualizar frente à tecnologia. Nós vamos trazer pessoas aqui que estão no dia a dia de grandes empresas, que vão compartilhar o conhecimento, os desafios que estão enfrentando, além de nós dois também, para que essa discussão gere a riqueza de conhecimento e que a gente consiga, como nação, país, também capturar valor em cima da inteligência artificial. Boa, a oportunidade está aí, né? A gente quer avançar como pessoa, como nação. O potencial inovador do Brasil é riquíssimo, né? Nós somos reconhecidos como inventivos e inovadores, né? Então, acho que se a gente pensa em trazer AI para isso, é bem bacana. Acho que o que a gente se propõe a fazer aqui vai ter bastante valor. Acho que os nossos convidados vão agregar bastante no nosso papo. Estou muito feliz de tocar esse projeto com você, Fred. Obrigado por abraçar essa ideia. Eu vou te confessar que eu tinha um desejo antigo de ter um projeto como esse, assim, fazer um podcast. Eu adoro conversar com as pessoas, então vai ser muito interessante trazer pessoas para nossa mesa e fazer elas falarem e compartilharem suas histórias e levar insights relevantes para a audiência e ver AI virar uma coisa substancial para a evolução do Brasil. Boa. Fih, vamos tentar deixar um insight para a turma, aproveitando aí. Há 2 anos atrás, o que você sabia sobre AI? Olha, cara, que bela pergunta. Gostei. Eu sabia que AI tinha um potencial de fazer cruzamento de dados e, a partir disso, gerar uma resposta mais efetiva. Essa era a minha percepção. E hoje? Hoje eu tenho uma visão muito mais rica de todas as possibilidades, né? Eu te diria que o meu nível de profundidade e conhecimento das aplicações de AI são mais ricas. E como eu falei, o potencial para mim ele é ilimitado, né? Então eu acredito que... eu acredito consciente, acho que essa é a grande diferença, né? Que AI mudou o jogo em todos os setores. E me fala uma coisa, então o seu nível de conhecimento ou de avaliação própria sobre o seu conhecimento, né? Saiu do ponto A para o B, evoluiu muito. Drasticamente. O que você fez, cara, para aprender sobre AI e para estimular a adoção de AI na GE? Olha, eu fui em diferentes frentes. Primeiro que eu tenho o privilégio de trabalhar em uma empresa que adota inteligência artificial. Então eu pude conversar com pessoas que estão fazendo isso na prática, que faz muita diferença. Eu trabalhei com desenvolvedores de projetos em AI. Né? Tive uma oportunidade aí, talvez, que poucas pessoas tiveram nos últimos 2 anos. Trabalhei com cientistas de AI. Né? Então isso faz diferença. Busquei literatura sobre o tema. Ouvi muito podcast ao longo desses 2 anos, basicamente. Trabalhei com parceiros que desenvolvem soluções em AI. E, óbvio, testei muito. Né? Acho que a prática também desenvolve um músculo que é fundamental. Sem você fazer, não tem jeito.
né? Então, acho que toda essa combinação me levou a sair... E acho que eu não estava vendo nem a pontinha do iceberg. Acho que eu avistei algo no mar e aí eu comecei a explorar. Acho que agora eu vejo a ponta do iceberg. Eu ainda não sei o que tá nesse oceano profundo. E quando a gente começa a entender, muda tudo, né? Muda tudo. E você fica... E de verdade, eu falei, é um tema que ele é apaixonante. É apaixonante, assim. Eu vejo hoje como um tema apaixonante. Acho que é por isso que a gente está aqui, né? Assim, é um negócio que talvez vá mudar a minha vida. E eu não vejo com outros olhos. Eu tô embarcando nessa. É como se você falasse assim, Felipe, sabe? Tem 2 pílulas aqui, ó. Vai. Com AI ou sem AI? Vai. E eu iria. No mundo de agências de comunicação, que é o meu mundo, não tem como imaginar mais o segmento sem AI. Hoje, a produção de conteúdo, a produção de campanhas de mídia, elas eram muito artesanal e manual, dependente de muitos seres humanos com conhecimentos específicos. O redator, o planner, o mídia, cada um fazendo um pedacinho do processo, né? Com o advento da inteligência artificial, a gente consegue e deve ter equipe humana com agentes de AI. Você consegue ter para cada cliente o redator específico, treinado com o guia de marca, com o tom de voz, conhecendo qual é o jeito de escrever para cada canal, de uma maneira que a primeira versão desse agente é muito melhor do que a primeira versão de um analista mais júnior. Sim, minimizando o erro num nível... Isso Então, a composição de equipe entre seres humanos especialistas, experientes, com repertório, com agentes de AI e os robôs, é uma combinação que traz um ganho que não tem como voltar atrás, né? A gente fala em produtividade, mas tem outros benefícios em cima da mesa. Aumento de criatividade, aumento de capacidade analítica, aumento de geração de resultados. Então, não tem como voltar atrás. Inclusive, estimulo as empresas que estão buscando agências a questionar e aprofundar como a agência está adotando AI. Sim, desafiar, né? Faz o challenge. Parte do critério de seleção da agência é entender como ela está adotando AI. Por quê? Porque, cara, no curto, médio prazo, você vai precisar que essa agência esteja madura em AI para te puxar. E talvez até além, você vai precisar porque o público vai consumir este conteúdo. Vai ser este conteúdo que ele vai esperar. Porque já é este tipo de conteúdo que a gente está vendo. Sim. Né? Sim. Então, cara, eu acho que a nossa missão é nobre, ela é divertida e ela é entusiasmante. Eu tô empolgadíssimo. Eu acho que você também. Vamos com tudo? Vamos com tudo. Serão bate-papos de 30 a 40 minutos. Bate-papos informais, a gente traz o convidado aqui e conversa como se estivesse numa mesa de restaurante, batendo um papo tranquilo. Espero que seja leve, divertido, mas que te traga conhecimento para você, no seu dia a dia, conseguir aplicar. Esse vai ser das nossas diretrizes, é sair do campo teórico. É sair das nuvens, das buzzwords e aterrissar para casos de uso, aterrissar para desafios reais, para que vocês, ao acompanhar esse podcast, consigam de fato trazer provocações para dentro da organização onde vocês trabalham, abrir a mente de vocês e, quem sabe,
no futuro breve estarem aqui conversando com a gente. É isso aí. Vida longa. AI Firstcast. Muito obrigado. Até a próxima.